bem. Pessoal, nós estamos numa fase bem difícil, né? Vivendo aí na política, na economia do país. A economia, bom, até que ainda está mais ou menos, mas a política não está fácil. E a gente ouve notícias, né, que muitas vezes nos entristecem. A gente fica bastante preocupado com... Eu, pelo menos, fico muito indignado quando eu ouço algumas notícias. E não é à toa que eu decidi falar sobre esse tema hoje, porque é um tema que toca muito no meu coração. Nós vamos falar sobre a justiça do reino de Deus, ok? Então eu queria convidar vocês para abrir as escrituras em 2 Coríntios capítulo 5. Segundo Coríntios capítulo 5, no versículo 10, diz assim, gente, é um texto conhecido, é um texto importante, é um texto forte. Paulo escreve assim, olha, pois todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Eu vou ler de novo. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Amém? Muito bem, então, nós vamos caminhar aqui essa noite, gente, baseado nos pilares do reino de Deus e a sua justiça, ok? Nós vamos falar primeiramente sobre a injustiça da justiça humana. Depois nós falaremos sobre a justiça do juízo de Deus. E nós vamos fechar com a prática da justiça do reino, ok? Então, muito bem. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é, olhando para o cenário, para a nação brasileira nos últimos anos, a hora que vocês olham para os processos que têm acontecido na política, na justiça, vocês têm a ideia de que há justiça no Brasil ou não? O que vocês acham? Há justiça no Brasil ou não? Eu fico com a clara sensação da injustiça no país. Gente, com a clara sensação de injustiça. Eu vou trazer alguns dados aqui só para a gente se situar, tá bom? Então, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele apurou que hoje no Brasil há 80 milhões de casos pendentes na justiça do Brasil. Vocês acham isso pouco ou muito, gente? É muito, não é? Nós somos 200 e poucos milhões de habitantes, com 80 milhões de casos parados na justiça brasileira. Eu vou trazer 2 casos aqui emblemáticos para vocês lembrarem. Em 2019, houve o rompimento lá da barragem de Brumadinho. Naquele fato, morreu 272 pessoas. 272 pessoas. Esse caso já tem mais de 4 anos. E até agora, nenhuma pessoa foi acusada formalmente. É embargo para lá, é defesa para cá, recorre em outra instância e leva para lá, e aí tem interesses econômicos. Nós já sabemos quem são os responsáveis. O presidente da empresa, os diretores, eles não fugiram, eles estão aí, mas não foram acionados formalmente pela justiça ainda. Por que será? Vou trazer um outro caso para vocês, um pouco mais antigo, de 2003. Não sei se vocês lembram, que são tantos escândalos no Brasil, gente, que um vai passando por cima do outro, e a gente não tem memória para guardar tudo isso. Em 2003, aconteceu o crime da máfia dos fiscais.
Nesse crime, a polícia apurou, olha só, desvios de 33 milhões de reais. Isso foi em 2003. Nós estamos fechando 2023 e o crime vai prescrever daqui a pouco, sem ninguém ser punido ainda. Vamos ver se vai funcionar aqui. Sem nenhuma punição. Esses dados aqui são do G1, que eu trouxe aqui para vocês até agora. Então, olha só. O que isso mostra para nós, então? Que a nossa justiça, ela é morosa, ela é negligente e ela é omissa. Isso quando interessa demorar, né, gente? Porque o pessoal que badernou lá no dia 8 de janeiro já está sendo julgado agora com apenas 8 meses, né? Estão levando aí 15 anos de prisão. Em compensação, o ex-governador do Rio de Janeiro, que pegou 425 anos de prisão, já está solto. Então são essas coisas que vêm à minha mente para eu perceber o quanto a justiça humana é injusta. E ela realmente não funciona como deveria funcionar. Eu trouxe um outro exemplo aqui, que são os precatórios. Eu não sei se alguém aqui tem precatório para receber. A minha mãe está esperando um precatório há 27 anos, desde que o meu pai faleceu. A média de pagamento dos precatórios no Brasil é de 15 anos. A lei estipula que deveria ser pago em 2 anos. E o que é o precatório? É quando o governo te deve. Quando o governo te deve, então há uma demora de 15 anos em média para pagar. Agora, e o contrário? Quando você deve para o governo? Como é que fica o prazo para você pagar o seu imposto de renda, se você atrasar um dia? Percebe como as coisas não funcionam com equidade e justiça? Eu trouxe um outro dado aqui que é triste demais. A resolução dos assassinatos no Brasil é de 37%. Só que apenas 8% dos assassinos realmente são condenados e presos. 8%. Ou seja, menos de 1 em 10. Então, se você matar alguém, a chance de você ficar impune, solto, é de mais de 90%. Os dados da Ásia, 72% dos crimes são apurados. Na Europa, 92%. No Brasil, só 8% dos assassinos vão para a cadeia. O que gera isso? Uma sensação de impunidade enorme nos processos judiciais. Vamos olhar agora para os governos, o executivo, quem está aí com a caneta na mão, aí, decretando aí, e fazendo esse país andar, né? Será que há justiça nos governos? A própria ONU, em 2017, fez um levantamento da corrupção pelo mundo, em vários países. E ela constatou que no Brasil, por ano, vai de corrupção embora 200 bilhões de reais. Todos os anos, 200 bilhões de reais vão embora pela corrupção no país. A Fiesp, então, fez um levantamento. O que daria para fazer com esse dinheiro todo? Daria para criar 327 mil leitos de hospital. Quanta gente esperando um exame, esperando um atendimento, esperando uma consulta, esperando uma cirurgia. E poderia ser resolvido dessa forma. Poderia também levar esgoto tratado para 25 milhões de moradias. Poderia também construir 277 aeroportos, abrir 16 milhões de vagas na educação pública. E em 2019, o Instituto IBPT apurou mais de 1.000 prefeitos e mais de 50 governadores ou ex-prefeitos e governadores processados por má gestão administrativa ou por corrupção. O que é um número enorme. Enorme.
Agora, quantos desses processos realmente serão julgados, punidos e os valores devolvidos aos cofres públicos? Aí, a última operação que tentou fazer isso, o dinheiro agora daqui a pouco vai ter que voltar para as empresas, porque eles estão dizendo que a operação não foi bem feita. Muito bem. E na justiça? E na educação? A justiça? A hora que a gente olha para a nossa educação pública, será que há justiça, há equidade? As pessoas aprendem todos da mesma forma, com o mesmo conteúdo? Será? Será que nossas escolas públicas conseguem incluir todas as crianças? Porque nós temos crianças de vários cenários que precisam de inclusão. Como é que está a inclusão na educação brasileira? E a hora que a gente olha para o analfabetismo, ainda hoje no século XXI, gente, 16 milhões de adultos não sabem ler e escrever. Nós temos um outro dado, 38 milhões de adultos não completaram 4 anos de estudo. Eles são os chamados analfabetos funcionais. Não sabem interpretar textos, não sabem fazer operações básicas de matemática. Muito bem, olha que dado interessante esse, 66% dos universitários não têm proficiência na língua. Universitários, 2/3, não têm profundidade na língua para operações mais complexas. O que coloca o Brasil sempre, não importa o governo que esteja lá, de direita, de esquerda, não importa, sempre o Brasil está nas últimas colocações do PISA, que é um levantamento de estudantes do ensino médio em nível mundial, feito pela OCDE, para levantar o nível de educação média no mundo. Nós sempre estamos entre os piores. Falar sobre justiça social, gente, isso então, no Brasil é terrível. Como é que nós vamos enxergar justiça social, principalmente nos países subdesenvolvidos? Mas há pobreza no mundo inteiro, tá, gente? Até nos países ricos. Trouxe um dado aqui, o Brasil, infelizmente, é o 8º país mais desigual do mundo. O 8º país mais desigual do mundo. Infelizmente hoje, nas ruas do Brasil, há 281 mil pessoas em situação de rua. 50 mil só na nossa cidade. São nossos vizinhos. Estão aí nos semáforos, nas ruas que nós passamos, ou perto do nosso trabalho. 50 mil pessoas que hoje não vão ter um chuveiro para tomar um banho. Não vão ter uma cama para dormir, nem um travesseiro. Um abrigo. Talvez, provavelmente, não vão fazer 3 refeições no dia. Não vão ter a menor dignidade para trocar de roupa e botar uma roupa limpa. Isso é muito triste. 18 milhões de brasileiros moram em favelas, em moradias de péssima qualidade. 35 milhões de brasileiros não recebem água tratada em casa. E 100 milhões não têm coleta de esgoto. Estão totalmente suscetíveis às doenças por falta de saneamento básico. Então nós olhamos para um retrato hoje do nosso país, infelizmente é um país que chora. Porque os pobres, eles acabam empobrecendo mais. Os ricos acabam enriquecendo mais. E é por isso que o país é tão desigual. Nós somos a 12ª economia do mundo. Não falta riqueza para o Brasil. Nosso PIB é altíssimo, mas está mal distribuído. O que é isso? Isso tem um nome, é injustiça. As crianças no Brasil continuam sendo abusadas. As mulheres continuam sendo violentadas. Os trabalhadores continuam sendo explorados.
Eu estava conversando hoje de manhã com uma pessoa aqui da igreja. E ela disse: pastor, eu estou trabalhando 12 horas por dia, de segunda a sábado. Aí eu falei, mas você é registrada? Ela falou, sou. Mas não pode isso, existe uma carga máxima horária. Ah, mas eles me pagam hora extra e tal. Mas mesmo assim, você vai ter problemas mais para frente, em médio e longo prazo. Isso pode acabar com a sua saúde, pode acabar com o seu equilíbrio mental. Né? Você tem que cuidar do seu filho, da sua família, da sua casa, né? Da sua fé. Tudo isso pode ser afetado, porque o trabalhador está sendo explorado. Os governantes continuam corrompendo, é por isso que a criação de Deus geme, gente. Paulo escreve isso lá em Romanos. A criação de Deus está gemendo, e a nossa nação chora pela injustiça da justiça humana que não existe. Simplesmente não existe. Muito bem, olhando para tudo isso, nós vamos agora para o nosso segundo ponto. Por quê? Porque a injustiça humana não está sendo esquecida por Deus. Porque nós servimos um Deus justo. Nós servimos um Deus que está atento a todos os detalhes da humanidade. Nós servimos um Deus que não é um Deus que ele criou o mundo e foi tirar férias. Ele não fez as coisas perfeitas e foi cuidar de outros mundos por aí, foi contar estrelinhas. Deus tem tudo na sua mão e tudo subsiste pelo seu poder. Deus é soberano e nada escapa dos teus olhos, gente. Então é tão certo a justiça do juízo de Deus, quanto nós estamos respirando aqui agora nessa noite. Eu vou trazer alguns textos para reforçar isso. O salmista, no Salmo 11, ele diz: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. No Salmo 103, diz: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. No Salmo 89, o salmista diz que justiça e retidão são os alicerces do trono de Deus. São os pilares aonde Deus senta. Justiça e retidão. Verdade e amor vão à tua frente. Esse Deus que nós servimos exala amor e verdade e senta num trono de justiça e de retidão. Gente, esses textos me trazem esperança de novo. Porque se eu ficasse olhando apenas a injustiça humana, eu seria um dos homens mais decepcionados, indignados, tristes desse mundo. Mas quando eu olho para o Deus que nós conhecemos, que nós servimos, e que nós sabemos que reina sobre o mundo, e vemos a tua justiça e o teu juízo, e que nada ficará impune, então eu respiro. Eu falo: Senhor, obrigado, Deus, porque nós servimos um Deus que tudo vê. João Calvino, olhando para esse cenário, analisando o profeta Miqueias e vendo o cenário de Israel, que já havia injustiça naquela época. Não pensem, gente, que a injustiça só acontece no Brasil e é de um ano para cá. Não, é só neste governo. Gente, isso não existe. Desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo, a injustiça impera após a queda da humanidade. E qual foi a queda da humanidade? Adão e Eva resolveram andar dando as costas para Deus. E quando eles deram as costas para Deus, eles quiseram rejeitar o poder e a soberania e o domínio de Deus sobre a vida deles. Mas Deus não saiu do seu trono, Deus continuou reinando. O problema é que o homem foi para o seu caminho de destruição,
e a humanidade ficou toda corrompida. Calvino ele diz, nos seus comentários do profeta Miqueias: enquanto vocês ponderam muitos planos em sua cama, acreditam que Deus está dormindo? Pois enquanto vocês estão acordados tramando a iniquidade, Deus está acordado preparando o seu juízo. Porque Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não brinca, Deus está atento a todos os detalhes e cada gesto, cada palavra, cada decisão, um dia será ouvido diante daquele tribunal que nós lemos no começo. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Ricos e pobres, homens e mulheres, crianças e idosos, brancos e negros, não importa a raça, a condição social, o credo, a religião, toda a humanidade terá que prestar contas diante de Deus pelo que fez, ou bem ou mal. Quando eu trago esse texto de Ezequiel, algumas pessoas até se espantam. Por quê? Porque a ideia que nós temos da justiça e do juízo de Deus sobre duas cidades, que estão lá no Velho Testamento, chamadas Sodoma e Gomorra, as pessoas lembram muito da perversão sexual. É verdade. Eram duas cidades que estavam totalmente corrompidas eticamente, socialmente, sexualmente. Mas os seus erros não param por aí. O profeta Ezequiel, no capítulo 16, ele denuncia pecados talvez até maiores do que a questão sexual. E ele diz: aquelas cidades eram arrogantes. Elas tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Elas não ajudavam os pobres e os necessitados. Elas eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim, diz o Senhor. Por isso, olha o resultado do descaso com o pobre, de não compartilhar, de não ajudar, de não fazer justiça. Olha o resultado. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. E a história mostra que as cidades foram totalmente destruídas por fogo. É claro que nós sabemos que esse tribunal, ele é algo que vai acontecer no futuro. Mas a justiça de Deus, ela vem dando sinais ao longo da história. E Deus, ao longo da história, vai corrigindo situações. Não por completo. O completo ainda virá. O juízo final ainda virá. Mas Deus não tem o inocente, aliás, o culpado por inocente. E Ele vai colocando partes da sua justiça à nossa história. Esse texto de Amós é difícil, porque ele fala exatamente do povo de Deus. O povo que deveria estar refletindo o caráter da justiça de Deus nas suas relações sociais. O povo de Deus que havia recebido a revelação da verdade e caminhavam com Deus mais de perto. Mas mesmo assim, o profeta Amós denuncia a injustiça social da sua geração. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vocês vendem por prata o justo, vendem por um par de sandálias o pobre. Vocês pisam sobre a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra. Vocês negam justiça ao oprimido. Olha o cenário de injustiça social que estava acontecendo em Israel naquela época. E qual foi o castigo de Deus? Esse povo foi invadido, foi saqueado, foi tomado por outros povos e ficou cativo muitos anos. Porque Deus, Ele opera a sua justiça
seja com seus filhos ou não. A justiça de Deus, ela vai acontecer para todos. Esse texto aqui é aquela conversa aquele diálogo de Deus com Moisés na sarça. Vocês lembram dessa história? O povo de Israel estava escravo no Egito por 4 séculos. E eles estavam sofrendo demais. Eles carregavam e trabalhavam pesadamente. E eles não tinham qualquer situação de socorro, de justiça. E eles começaram a orar a Deus. E eles começaram a clamar a Deus. Senhor, tem misericórdia de nós não aguentamos mais. Os egípcios estão nos dominando, nos sufocando, nós não conseguimos mais viver. E aí Deus chama Moisés para libertar esse povo. E ele tem uma conversa com Moisés na sarça, que estava ali fumegando, mas não se consumia. E aí Moisés ali, todo assustado com aquele cenário, Deus fala assim: Moisés, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Certamente eu tenho olhado, observado. Eu também tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e eu sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, eu desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Queridos, esse texto me enche de esperança. Porque eu sei que Deus está observando toda a opressão que acontece no mundo, inclusive na minha vida e na sua. E eu sei que Deus está ouvindo o clamor dos teus filhos, ainda que você esteja orando em silêncio. Porque muitas vezes a gente está num cenário tão difícil, mas tão opressor, que a gente não tem forças nem mais para orar. Mas Deus e o Espírito Santo de Deus, Ele vai buscar aquilo que está no nosso coração, na nossa mente, e Ele está atento. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor dos seus filhos. E Ele sabe o quanto nós estamos padecendo. Ele sabe, Ele tem ouvido a oração dessas pessoas que estão na rua, gente. Ele tem ouvido a oração dessas pessoas que estão presas injustamente. Ele tem ouvido a oração e o clamor das pessoas que estão sufocadas pela vida, que estão sendo vítimas de assédio, de abuso, de exploração, de injustiça. Deus sabe de tudo isso e Ele não está inerte. Ele desce para livrar o oprimido. O texto diz que Ele está atendendo a oração do oprimido. Muito bem, queridos. Olhando então para a injustiça humana e para a justiça do juízo de Deus, o que nós faremos até que toda a justiça de Deus seja então completada? Até que o grande dia do juízo de Deus venha e todos esses homens corruptos paguem pelos seus erros, o que nós faremos? Viremos para a igreja no domingo e esperaremos o juízo de Deus. É isso? Será? Será que Deus não quer que a gente participe de alguma forma da revelação da sua justiça? Será que Deus não espera que os filhos de Deus, os filhos dele, representem
esses valores do reino e a justiça do reino nas suas relações? Será que Deus não quer que a gente promova a justiça de Deus em todos os dias e em todas as situações que nós somos provocados? Vamos olhar sobre isso então. Primeiro texto que eu trago para vocês é Isaías 56. O profeta diz assim: o Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito. Aqui são verbos de ação. Siga e faça o que é reto, o que é correto, o que é direito, o que é justo. Então, queridos, aos filhos de Deus não convém compactuar com a injustiça do sistema do mundo. Nós somos chamados para sermos diferentes, ainda que isso custe um preço, e o preço pode ser alto. Muitos irmãos nossos morreram defendendo a justiça do reino de Deus. Muitos homens dedicaram as suas vidas pelas causas do reino de Deus. Homens entregaram tudo que eles tinham de esforço, de talento, de anos de trabalho para que a justiça de Deus fosse implementada. E Deus nos chama para fazermos o mesmo. É por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz que bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça. Homens que olham para o cenário da injustiça humana e não se conformam, e ficam indignados, e clamam a Deus por justiça todos os dias. Homens que sentam na mesa e não comem antes de lembrar dos famintos. Homens que vão dormir sem esquecer daqueles que estão nas ruas. Homens que estão promovendo a justiça de alguma forma e não compactuam com a corrupção do coração humano. Estes que têm fome e sede de justiça serão fartos, porque em Jesus nós somos alimentados. Ele é o sol da justiça, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus que vem reinar, Ele é o justo juiz sobre as nações, Ele é aquele que prometeu e vai cumprir, e é nele que todos que almejam, que têm fome, que estão sedentos por justiça, serão saciados. Amém? Muito bem, mais um texto de Jesus, Mateus capítulo 25. Esse texto é forte, gente. Esse texto é forte porque saiu da boca de Jesus. E ele fala sobre os últimos tempos. Alguns pensam que apenas o Deus do Velho Testamento fala sobre justiça. E o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, de graça e de compaixão. Mas, queridos, quem disse que não há amor na justiça de Deus? Talvez ninguém falou mais sobre justiça na Bíblia do que o próprio Jesus. Leiam lá os capítulos anteriores, 23, 24, 25 de Mateus. Olhe lá os ais de Jesus aos escribas e fariseus. Olhe lá sobre o juízo que virá. Esse texto de Mateus 25 diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Deus, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E olha a justificativa da condenação. Pois eu tive fome e não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e não me acolheram. Necessitei de roupas e não me vestiram. Eu estive enfermo e preso e vocês não me visitaram.
E aí a história aqui continua, eu não trouxe. Os homens tentam argumentar, mas mestre, nós nunca nunca te vimos neste cenário, nesta situação. Se nós tivéssemos, te visto, certamente nós iríamos te socorrer. Ele fala, mas todas as vezes que vocês viram um necessitado do seu lado e não socorreram, vocês deixaram de socorrer a mim. Sabe qual é o maior pecado desse texto? É o pecado da omissão. É o pecado de fingir que não é comigo. É o pecado de fingir que eu não estou vendo a necessidade do meu lado. É o pecado de ignorar aqueles que clamam do nosso lado. Nos faróis, na vida. E a gente tem bons argumentos, né, gente, para não ajudar os outros, não tem? Esse rapaz aí, ele fica usando dinheiro para bebida, esse daí, olha, eu não vou dar para essa mãe aí, para essa criança, porque olha, a mãe está ali, está usando o menino e tal. E a gente vai argumentando, racionalizando, né, criando toda uma estratégia para que a gente não se sinta culpado. A verdade é que o texto não diz o que as pessoas vão fazer com o dinheiro. Diz para nós ajudarmos, para nós socorrermos. Agora, se eles não usarem bem o que eles receberam, eles darão conta a Deus disso. Agora, se nós não ajudarmos, nós daremos conta a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui não tem a ver com salvação por obras, tá, gente? O texto não está falando isso. Se eu fizer isso, eu sou salvo. Não. Porque as obras acompanham os salvos. Elas não são, aquilo que nos projetam para a eternidade. Muito bem. Eu quero trazer aqui um exemplo para nós. Esse daí é o Jó, gente. Parece com o Jó esse? Eu não achei imagem melhor. Esse aí é aquele para pintar, né? Parece com o Jó. Gente, a hora que a gente olha para a história de Jó, é uma história conhecida, né? A gente lembra muito do capítulo 1 de Jó. Porque no capítulo 1 de Jó, veja bem, olha, ali tem um retrato de Deus falando de Jó num diálogo no mundo espiritual, que a gente não sabe exatamente como aconteceu. E Deus diz lá, para o acusador, que foi acusar Jó, olha, homem, você viu lá o meu servo Jó lá na terra? Ele é um homem reto, é um homem justo, ele é um homem temente a Deus e ele é um homem que se desvia do mal. E aí estava o acusador, né? Mas ele só faz tudo isso porque o Senhor enche ele de prosperidade, ele é um homem rico, famoso, tem dinheiro, é honrado na sociedade, tem muitos filhos, é uma esposa maravilhosa, mais ou menos, nem tanto. Depois a história mostra que também tinha lá os seus problemas, mas ele tinha tudo. Muito bem. E aí Deus permite então que Jó seja provado. Não vou contar a história de Jó aqui, depois vocês leem lá. Mas o capítulo 1 ele continua dizendo que Jó, ele vivia na prática de oração e de santidade. Não só por ele, como pelos seus filhos. Então, constantemente, ele tinha cultos a Deus, aonde ele fazia o seu devocional, aonde ele orava a Deus, aonde ele sacrificava pelos filhos e levava os seus filhos a Deus em oração. Então, ele tinha uma vida piedosa, uma vida espiritual, vamos dizer assim, trazendo para os dias de hoje, né? Ele era um homem espiritual, um homem reto, justo, temente a Deus. Muito bem. Mas esse capítulo 1 não dá noção ainda de como Jó era reto, justo e temente a Deus. Lá no capítulo 29, o texto é longo, eu só abreviei, depois vocês veem lá, diz que ele socorria os pobres. Diz que Jó, ele socorria os órfãos. Diz que Jó socorria as viúvas. Ele não deixava ninguém passar fome perto dele. Ele diz que Jó socorria o cego, o mendigo, o aleijado, todos os necessitados, os oprimidos da região encontravam em Jó e na sua riqueza um lugar seguro de acolhimento, de proteção e de socorro.
O capítulo 31 vai dizer que Jó, ele era justo com os seus funcionários, com os seus trabalhadores, que ele atendia o necessitado e ele era chamado de pai dos órfãos nos tribunais, porque ele ia lá nos tribunais para usar a influência que ele tinha para defender aquele que não tinha nada. Gente, olha que exemplo de promoção da justiça do reino de Deus. Olha que coisa linda. Então é aí que a gente começa a entender por que Deus chamava Jó de homem reto e justo. Porque ele estava atento à necessidade das pessoas. Muito bem, eu quero trazer para vocês aqui, gente, a Conferência de Lausanne. Ela aconteceu em 1974 e ela foi um marco para a igreja mundial. Os grandes líderes da época, aí está o Billy Graham, está o John Stott, Francis Schaeffer estava aqui também liderando. Tinha dois teólogos latino-americanos que se destacaram, o René Padilha e o Samuel Escobar. Homens assim, tinha mais de 3.000 representantes de 150 países, de todas as igrejas do mundo, estavam ali para pensar na evangelização mundial e os próximos passos para a igreja a partir da década de 70. Foi um grande marco. Depois, se vocês quiserem, vocês pesquisam lá. E daí dessa conferência saiu um pacto, chamado Pacto de Lausanne. E esse pacto teve várias ali considerações de como a igreja deveria agir, como a igreja deveria ser pautada nos valores do reino de Deus, ok? E uma frase ficou conhecida, ficou muito forte que eu trouxe aqui. Eles disseram, olha, nós precisamos promover o evangelho. Nós precisamos promover o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. O que isso significa? Nós não vamos pregar parte do evangelho, frações do evangelho, só o que nos interessa. Nós vamos pregar o evangelho todo, ok? Nós vamos pregar toda a escritura. Mas nós vamos pregar para o homem todo, porque até então, a teologia da época apontava para uma salvação da alma. Nós precisamos levar os homens a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e eles serão salvos. E é isso que importa. É verdade, é isso que importa. Mas será que o evangelho é só isso? Só entre aspas, né? É muito, mas o evangelho é mais que isso. Porque essa ideia de olhar para o homem só para a sua alma não é uma visão bíblica. A Bíblia olha para o homem na sua integridade, corpo, alma e espírito. Essa visão de separar a alma de espiritual e o corpo de terreno. Então, o que é a alma é de Deus e o corpo é do mundo. Isso não é uma ideia bíblica. Essa é uma ideia platônica, da filosofia grega. Esse dualismo não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia olha para o ser humano completo, inteiro. Então, o que isso traz de consequência no pensamento? Eu não vou apenas pregar o evangelho que um dia irá salvá-lo, mas eu também vou atender a sua necessidade hoje. Eu também vou socorrê-lo nas suas dificuldades hoje. Eu também vou olhar para a injustiça, para a pobreza, né, para os abusos. Eu vou olhar para tudo isso, porque a igreja muitas vezes fazia de conta que não olhava para as questões sociais até então. Então isso trouxe uma nova visão para a igreja. E para todos os homens, porque nós não vamos fazer distinção, restrição a homem nenhum. Todos os homens precisam ser alcançados por esse evangelho. Outras conferências foram acontecendo, teve Lausanne 2, Lausanne 3, foram para a Cidade do Cabo, para lá, para cá, teve aqui em Bogotá, teve várias conferências acontecendo ao longo desses anos, mas eu quero trazer aqui uma que aconteceu na Inglaterra em 1988. Essa conferência foi no seio da igreja anglicana. E eles
influenciados por Lausanne, eles colocaram então que a igreja de Deus na terra, ela precisa ter 5 marcas. As 5 marcas de uma igreja que está em missão, que está cumprindo a missão de Deus, que está promovendo os valores do reino de Deus, que está promovendo a justiça de Deus na terra. Quais são esses valores, esses princípios? Vamos lá, o primeiro é o evangelismo. Nós precisamos evangelizar o mundo, porque o mundo precisa conhecer que há um Salvador para toda a humanidade. Nós precisamos falar em todos os lugares, em todas as tribos, em qualquer etnia, em qualquer língua, em qualquer religião. Nós precisamos ser os promotores desta verdade. Então, gente, aqui é um desafio para nós. Temos sido evangelizadores na nossa vida? Será que a gente evangeliza na nossa família? Será que nós levamos esse evangelho, essa verdade, no nosso trabalho? Para os nossos vizinhos? Para os nossos amigos de infância? Que às vezes a gente tem lá um grupo. Agora me acharam, gente. Pessoal que cresceu comigo, lá num condomínio, lá no Campo Limpo, Edson. Era tudo pequenininho lá. Aí o pessoal para lá, para cá. Eu não tenho redes sociais. Então, pessoal, pô, a gente estava atrás de você, cara. A gente fez um grupo agora no WhatsApp, só com o pessoal lá do condomínio e tal. Então, é para essa galera que a gente tem que evangelizar também. Porque eles não me conheceram. Eles me conheceram quando eu não tinha Cristo. E agora eu sou uma nova pessoa. Eu sou transformado, né? Uma verdade me alcançou. Uma verdade me transformou. E eu preciso apresentar isso a eles. O segundo ponto da conferência de uma igreja missional é o ensino. Porque essa pessoa que foi evangelizada, que entendeu que precisa de um Salvador, ela precisa agora ser discipulada nos valores do reino de Deus. E ela precisa entender então as verdades básicas do evangelho. Então isso envolve o quê? Envolve tempo, envolve estudo bíblico, envolve conversa, envolve em grupos de oração, grupos de reunião, grupos de estudo bíblico, grupos de leitura. Envolve você disponibilizar sua agenda. Muitas vezes, para caminhar com alguém. Fala, cara, olha, eu estou aprendendo, eu estou lendo um livro, vamos ler esse livro juntos? Cara, eu estou lendo o Evangelho de João, vamos ler esse Evangelho juntos? Porque juntos a gente cresce. E você fala o que você aprendeu e eu falo o que Deus falou comigo e a gente vai se fortalecendo. Esse é o ensino. Aqui na igreja existe um ensino oferecido. Além dessa reunião aqui, nós temos classes de escola bíblica pela manhã. É uma grande oportunidade que você tem de se fundamentar, né, nos princípios da fé, após o culto às 10h30. Muito bem, qual é a terceira marca dessa igreja missional? É a comunhão. Essas pessoas, elas foram alcançadas pelo Evangelho, elas aceitaram Jesus como seu Salvador, elas estão aprendendo as verdades bíblicas, mas elas precisam viver uma vida relacional, de comunhão entre os irmãos, na prática. Porque o Evangelho foi desenhado por Deus para que você execute isso com o próximo. Não tem como você ter uma fé isolada. Não existe isso. Todas as analogias bíblicas são de coletivo. É o corpo de Cristo com vários membros. A igreja é um edifício e cada um é um tijolo. É uma lavoura com muitas plantas. É tudo coletivo, gente. Não tem como a gente pensar, não, eu vou caminhar só eu e Deus no meu quarto até Jesus voltar. Isso não existe. Porque nós precisamos praticar a nossa fé. E nós praticamos a nossa fé em comunhão com os nossos irmãos. Um ao outro se ajudando. Um ao outro se fortalecendo. Pedindo ajuda e ajudando. E nós vamos viver nessa vida, abrindo a nossa casa, compartilhando o nosso tempo, a nossa família. É assim que a gente vive.
Muito bem, até aí está tudo certo, gente. Porque a igreja sempre priorizou esses 3 pilares. Sempre. A igreja sempre priorizou esses 3 pilares. A igreja da Idade Média, a igreja primitiva, a igreja da Reforma, qualquer século que você for, o movimento pietista, os puritanos, os irmãos morávios, que nós fizemos aqui até uma série aqui, né, sobre isso ano passado? Acho que foi ano passado. Vê lá no nosso YouTube depois, gente. Nosso canal tem muito conteúdo bom, hein? Não, esse ano? Não pode ser. Depois eu vou ver. Muito bem, mas está faltando 2 marcas aí, gente. E aí essas 2 marcas foram propostas pelos teólogos da América do Sul. Porque até então a teologia predominante sempre foi a europeia e a americana. Os irmãos, os pastores sul-americanos iam para essas conferências, não tinham nem voz, não davam nem um microfone para eles. Mas nesta conferência eles tiveram voz. E eles chegaram lá e disseram, olha, a gente está ensinando o evangelho para as pessoas, nós estamos levando a salvação, nós estamos nos reunindo como irmãos, mas as pessoas estão morrendo de fome lá no meu país. Essa conferência de Lausanne foi na Suíça. Vocês não têm noção o que é lá a periferia de Bogotá. Vocês não sabem o que são as favelas do Rio de Janeiro. Vocês não têm noção, nós precisamos socorrer essas pessoas. E aí então, dali surgiu esses 2 pilares aqui, olha. O 4º pilar de uma igreja missional é servir a comunidade, gente. Esse pilar aqui, eu fico muito feliz quando eu falo dele. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo isso aqui, na Igreja Batista do Horto do IP, gente. Sabe por quê? Porque no auge da pandemia, as pessoas começaram a bater aqui na porta, desempregadas, pedindo cesta básica e roupa. E nós começamos a ajudar, a socorrer com o que nós tínhamos, e aí os nossos alimentos acabaram. Eu falei, gente, como é que nós vamos fazer? E aí começamos a fazer um mutirão. Era o drive-thru solidário, porque estava todo mundo em isolamento, as pessoas não podiam sair de casa, mas eles passavam de carro aqui, deixavam o alimento, a gente de máscara, pegava assim a sacola, vinha para cá, separava, montava a cesta básica e entregava para as pessoas da comunidade que nós temos ali embaixo. Movimento lindo. Mais de 10 toneladas de comida foram doadas na pandemia aqui nessa igreja, gente. Sabe por quê? Porque as pessoas entenderam que elas precisavam servir o próximo com a sua necessidade mais básica. Depois vieram os muros solidários com roupas, nós fizemos um movimento para distribuição de agasalhos, de cobertores no inverno, e isso não parou mais. Todos os anos a gente faz essas distribuições de roupa. Agora nós estamos com um bazar, que nós estamos começando aqui a organizar novamente. Todos os anos nós fazemos 2 ou 3 bazares, eu não lembro agora. São 2 ou 3, não tem? São 2? São 2? Então vai ser o segundo agora. Inclusive nós precisamos de peças de roupa, gente. Se vocês tiverem ali roupas no seu guarda-roupa que talvez você não esteja usando tanto, traga para cá, porque a gente faz um bazar com preços muito baixos para quem não pode comprar nas lojas. E com esse dinheiro a gente ainda investe em outros projetos sociais. Então é um ciclo do bem. É o ciclo do bem. Muito bem. E aí então, no auge da pandemia, a gente não sabia mais o que fazer, de socorrer e tal. Pessoas vieram me procurar. Rogério, puxa, a gente começou uma classe de escola bíblica chamada Igreja Missional aqui. Tinha 15 pessoas, eu acho. E aí Deus começou a colocar no coração da gente, puxa, por que a gente não abre um instituto social aqui? Para ter mais amplitude nas nossas ações. Isso é serviço, gente. Nós abrimos o Instituto Equipar. Está fazendo 2 anos, fez 2 anos agora, o mês passado. E aí as pessoas vieram me procurar. Nossa, Rogério, a gente tem um sonho de ter projetos de reforço escolar para as crianças da comunidade carente ali. E aí nós começamos a estruturar isso e hoje nós temos 3 classes de reforço escolar de várias faixas etárias aqui nos nossos projetos da igreja.
E aí outras pessoas me procuraram. Olha, eu sei fazer crochê. A outra, olha, eu sei costurar. Será que a gente não pode criar cursos profissionalizantes para as pessoas complementarem a sua renda? Podemos. E hoje nós temos isso todos os sábados aqui. E aí outro, olha, a gente pode dar aula de esporte, de jiu-jitsu. E aí, está aí também. Aí outro me procurou. Rogério, olha, eu sei informática. Será que a gente não consegue computadores para a gente dar aula de informática? Estamos inaugurando agora. Ganhamos 10 computadores de uma empresa. Olha só, como é que Deus vai movendo, gente? E aí agora nós vamos ter uma classe de empoderamento digital para os jovens da periferia que não têm acesso a isso. E aí outro já me procurou. Olha, eu sou da área médica, eu sou fisioterapeuta. Será que a gente não consegue aqui fazer uns atendimentos? Olha, fulano é enfermeiro, fulano é farmacêutico. Vamos criar aqui uma rede de saúde para as pessoas? Eu já estou costurando isso, inclusive, com a faculdade ali de baixo. E aí, gente, só estou dando exemplos para vocês das coisas que estão acontecendo aqui. Tem muita coisa. O que é isso? É serviço. Isso aqui é serviço. Biblioteca é outra coisa. Agora, tá bom, mas não pode ser melhor? Pode. O nosso reforço escolar só acontece uma vez na semana, no sábado. A gente não poderia fazer de segunda a sexta? Para as crianças virem da escola, chegarem aqui, almoçarem com a gente, terem aula a tarde toda, saírem com um café da tarde reforçado, irem para casa alimentadas. Gente, isso é lindo, isso é servir as pessoas. Isso é servir as pessoas. Então nós precisamos olhar, o que eu posso fazer? O pessoal do crochê já está fazendo os gorros para o próximo inverno. Será que você não sabe costurar? Fazer crochê? Pode fazer até em casa. Então nos procure, tem muita coisa acontecendo. Gente, e para acabar o último passo. Essas pessoas olharam para tudo isso e falaram, é muito bom a gente ajudar o necessitado, a gente fazer assistencialismo, a gente entregar comida, a gente promover ações sociais, mas existe um sistema corrupto no mundo que precisa ser denunciado. Existe um sistema maligno que opera no mundo de opressão. E isso precisa ser denunciado. E esse ponto é o chamado profetismo, porque era exatamente isso que os profetas faziam no Velho Testamento. Eles olhavam para o cenário de injustiça e denunciavam isso. Vocês estão afastados do plano de Deus. Vocês precisam voltar para promover a justiça do reino. Vocês precisam voltar para as Escrituras. Então os profetas denunciavam isso. E nós temos uma voz, gente, como igreja, como cristãos, para denunciar as injustiças do mundo. Nós não podemos ficar calados, fechar os olhos e achar que está tudo bem. Porque senão a gente vai cair lá naquele erro de omissão de Mateus 25. Amém? Eu quero fechar aqui, enquanto o pessoal já sobe, com essa frase, gente. A prática da justiça do reino de Deus é, portanto, o anúncio do juízo divino sobre os maus. É verdade. É verdade, os maus serão punidos. Mas também é a entrega da graça de Deus sobre os homens, por meio da compaixão e da misericórdia que nós aprendemos com Ele na cruz. Então nós promovemos a justiça do reino de Deus, denunciando o mal e promovendo o bem. É isso que Deus espera da sua igreja todos os dias até a sua volta. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado Deus, porque nós temos um rei que governa. E o Senhor está no trono, e o teu trono é justiça e retidão. Obrigado, Senhor, que quando nós olhamos para a corrupção e a injustiça desse mundo, o nosso coração sofre.
nosso coração geme, porque o Senhor nos ensinou a ter fome e sede de justiça. Deus, nos faz sensíveis, Pai, assim como Tu és. Que os Teus olhos, Senhor, venham sobre nós, e que os nossos olhos representem os Teus, assim como nós cantamos aqui. Que a nossa mão de ajuda e apoio seja a Tua, que os nossos olhos sejam os Teus, que a nossa vida reflita o Teu caráter justo sobre o mundo. Pai, talvez a história de muitos aqui foi uma história de abuso, de injustiça, de opressão, de traição. Mas o Senhor diz que Ele é o justo juiz, e que nós não precisamos buscar a vingança, nem o ódio e nem a mágoa, porque há perdão de Deus sobre nós, porque muitas vezes nós também somos os opressores. Talvez fomos nós que cometemos a injustiça. Nós não precisamos ficar amargurados pelo resto da vida, porque há perdão de Deus sobre nós e há alívio de Deus sobre os oprimidos. É o Senhor que julga a nossa causa. Ele diz: minha é a vingança, a nossa parte é perdoar. Que o Senhor então traga sobre nós alívio, socorro, consolo, abraço, amor, carinho, afeto, mas principalmente a sua justiça, porque a justiça de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua justiça venha também sobre a nossa nação, Pai. Nós clamamos ao Senhor, Deus, que a Tua justiça venha, Senhor, sobre o mundo. Quantas nações oprimidas, Pai, por ditadores, homens perversos, quantas vítimas de guerra, quantas famílias destruídas, milhões de refugiados pelo mundo. Deus, olha para isso, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está vendo, Pai, a causa do oprimido, Senhor, o clamor dos pobres, dos necessitados, dos injustiçados. Oh Deus, nós clamamos ao Senhor, porque nós confiamos num justo juiz, que julga com equidade, para a honra e glória do Teu nome.